Os amados, a paz do Senhor, tudo bem? Estou grato a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui esta noite. Eu sei que foi do propósito de Deus estarmos aqui, porque as coisas não acontecem por acaso, não é coincidência, providência de Deus. Louvar a Deus pela oportunidade, glorificar Ele porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero agradecer ao pastor Arnaldo, nosso pastor, que sempre tem abençoado a nossa vida, tem sido bênção na nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela Kátia. Kátia, Deus te abençoe muito, viu? Fomos colega de trabalho ali na Rede Lucas, e fico feliz por você estar aqui, tá bom? Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos no culto de ensino da palavra. Gostaria de prender um pouco a sua atenção para um texto da palavra do Senhor. Leia comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 11. Glória a Deus. Quero agradecer à igreja que está aqui esta noite, você que veio. Tenho certeza que Deus tem uma bênção para você, tá bom? Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Gostaria de falar com os irmãos sobre esse assunto. E eu sei que para muitos esse assunto já é bem corriqueiro, é um assunto bastante falado, mas eu gostaria de rever com os irmãos alguns pontos aqui. Eu gostaria de falar com você. Eu tenho certeza que tem pessoas às vezes que ainda não ouviu, né? Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, gostaria de falar um pouco sobre esse tema, sobre as 7 unções de Jesus. Eu já preguei uma vez aqui sobre isso, mas quero discorrer num assunto mais doutrinário a respeito desses temas doutrinários aqui, que esse texto do livro do profeta Isaías traz. Gostaria de falar com os irmãos sobre essas 7 unções. O texto aqui é bem sugestivo. Glória a Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 4, vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Também Apocalipse capítulo de número 5, e o versículo 6 vai falar também sobre os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus. Mas o que quer dizer esses 7 Espíritos, ou essas 7 unções? O que é primeiramente, também nós vamos ver o que é primeiramente unção. Fala-se muito sobre unção. Alguém é ungido por Deus, fulano é ungido pelo Senhor para cantar, fulano é ungido, né? O irmão é ungido para pregar, e assim por diante. Fala-se muito sobre unção. Nós sabemos que unção é o ato ou efeito de ungir, untar, né? Ou, na verdade, consagrar.
Esta é, na verdade, de uma forma mais simplificada, o significado desta palavra ungir no Antigo Testamento. Ela aparece por volta de 70 vezes. A palavra ungir aparece no Antigo Testamento. A unção, ela era específica, é algo específico. Por quê? Porque trata de algo específico. Louvado o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos revelar que no Antigo Testamento ungia-se reis, sacerdote, juízes, era ungido para um trabalho específico, para algo específico. Ungir significa consagrar, separar para um trabalho específico, para uma obra específica. Louvado o nome do Senhor. Isso é basicamente a palavra ungir ou unção. Louvado o nome do Senhor. Nós sabemos que nos dias odiernos nós estamos vivendo dias difíceis, no sentido de certa forma doutrinário, no sentido religioso, pois às vezes algumas confusões no meio cristão a respeito de muitas coisas, a respeito de temas bíblicos ou doutrinas bíblicas, preceitos, leis e assim por diante. E isso na mente de muitos às vezes causa uma certa confusão, uma certa apreensão. O que significa ser ungido? Nesse texto eu gostaria de ver com os irmãos a respeito da pessoa de Cristo, porque esse texto do profeta Isaías é uma referência específica à pessoa de Cristo. O profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que mais profetizou a respeito da pessoa de Cristo, do Messias, do ungido, do enviado de Deus para a humanidade. Nós sabemos que é um plano de Deus e no tempo certo, porque a Bíblia vai dizer que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes você está, da maneira certa, fazendo as coisas certas, você está fazendo tudo certo, mas ainda não é o tempo certo às vezes. E nós às vezes temos a ideia de querer as coisas do jeito que nós pensamos. Nós temos que entender que o dia que nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo, nós fizemos uma aliança com Deus, nós entregamos a Ele a nossa vida. Nós agora não vamos andar conforme mais o nosso querer, nós não vamos agora andar conforme mais a nossa vontade. Nós temos alguém para nós espelharmos nele, aleluia. E essa pessoa, este ser é Cristo. Pastor, mas eu não vejo Cristo. Como que eu vou me espelhar em Jesus se eu não o vejo? Ora, a palavra do Senhor, ela nos revela a pessoa de Cristo, ela descortina para nós a pessoa de Cristo, porque Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a manifestação do Pai. E Jesus Cristo sendo a manifestação de Deus e a manifestação do Pai, Jesus é o exemplo para mim, para você, segui-lo, obedecê-lo, viver-se conforme a sua vontade. Louvado o nome do Senhor, glória a Deus. E o texto do profeta Isaías, do capítulo 11, vai nos mostrar sobre uma plenitude, sobre algo, uma completude, porque a palavra 7 aqui, ela significa completude, abundância, no sentido geral, perfeição, estar cheio ou estar repleto, completo. A palavra 7 na Bíblia tem muitas vezes este significado de plenitude, completude, de algo completo, repleto, cheio, que não falta. Falando sobre a vida de Jesus, ou falando sobre Cristo, o profeta Isaías traz, na verdade, essas 7 unções, ou essas 7 características da vida do Messias, daquele que seria enviado, daquele que nasceria da linhagem de Davi,
da tribo de Judá, né? Da linhagem de Jessé. Fala, o texto vai dizer que vai brotar, vai nascer, das raízes vai nascer esse broto, esse rebento, esta planta que vai nascer dessas raízes, diz o texto aqui, que repousará sobre ele essas 7 unções. Repousará sobre ele essa completude, essa perfeição. Por que o profeta Isaías está dizendo isto? Porque na verdade Jesus se manifestaria para um propósito específico de cumprir o plano de Deus, de salvar a humanidade, de nos resgatar. E também o propósito aqui também é de nos mostrar como eu e você que está servindo a Deus, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, precisa viver, precisa andar, precisa trazer para si, precisa você alçar voo, ou alçar a sua inteligência, a sua vontade para essas 7 unções, para esta representação na vida de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo por excelência. Ele é a expressa imagem de Deus, diz o apóstolo. Se Ele é a expressa imagem de Deus, nós devemos olhar para Ele e justamente copiar, trazer para nós, aleluia, estes exemplos, estas características, ou estas unções na nossa vida. Tem pessoa que acha que ser ungido, fulano ou o irmão Beltrano é ungido por Deus porque ele ora muito, porque ele faz isso, faz mais aquilo. Claro, de uma certa forma isso faz parte, mas num contexto mais específico, unção aqui é consagração, é separação de um uso comum para um uso específico. Se você for observar, os utensílios do templo, ou melhor, da arca ou do tabernáculo, todos os utensílios eram consagrados, ungidos com uma unção específica, que ninguém poderia fazer outra unção como aquela, que ninguém poderia usar aquela unção para outro fim a não ser ungir os utensílios do templo, do tabernáculo, ungir o profeta, o sacerdote ou o rei, quando o Senhor ordenasse. Aleluia, estão me entendendo? Amém? Então observe que unção é separação, é a marca legal ou a autorização para um uso específico. Por exemplo, os vasos que eram levados para o tabernáculo, que era consagrado, ungido para os serviços que eram feitos nos sacrifícios, não poderia ser usado para outro fim. Não poderia o sacerdote pegar e levar para sua casa para o seu uso comum. Por quê? Porque era consagrado para aquele serviço, e quem sabia que aquele vaso, aquela bacia, aquele utensílio era consagrado, não ousava pegá-lo e fazer outra coisa a não ser aquilo que era estabelecido para fazer, e era pela pessoa específica para fazer. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Então observe, quando Nabucodonosor pega os vasos sagrados e leva para a Babilônia, Nabucodonosor coloca em um canto, um lugar lá na Babilônia, mas não ousa mexer com os vasos do Senhor. Mas Belsazar faz o quê? Ele profana os vasos do Senhor. Ele pega os vasos, as taças que eram usadas ali no tabernáculo, e faz o quê? Coloca
vinho para eles se embebedarem para o seu banquete profano. Naquele mesmo instante, a mão do Senhor determina a sentença de Beltsazar. Louvado o nome do Senhor, glória a Deus. Quero chamar a atenção aqui para a questão de consagração ou unção para algo específico. Pastor, Deus me chamou para cantar. Para cantar? Então você precisa saber o que implica você cantar para Deus. O que é essa consagração de você cantar para Deus? Eu sou obreiro, tenho aspiração ao ministério, quero ser um obreiro, sou um cooperador, um diácono, um presbítero. Você precisa entender o que significa isso. O que implica ser consagrado, ser ungido para Deus. De um modo geral, aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, ele recebe a unção de Deus, uma unção específica. Por quê? Porque ele é tirado do mundo e colocado para o lugar sagrado, para agora serviço do reino de Deus. Então eu e você que somos inteligentes, que temos raciocínio, precisamos entender que aquilo que é consagrado não pode ser misturado com aquilo que não é consagrado. Por quê? Porque você fizer isso, você está profanando a unção, ou aquela consagração, e isto é algo que Deus não tolera. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós vamos ver essa questão de consagração, unção. Fulano de tal, ele recebeu uma unção de Deus e agora, ele faz isso, faz aquilo. Ele recebeu uma unção, ele profetiza e muito bem, faz parte. Mas eu preciso entender o que significa ser ungido por Deus. O que é ser um cristão? Já disse aqui, ser um cristão é ser um seguidor de Cristo. Cristão é aquele que está seguindo o modelo, é aquele que está andando nas pisadas de Cristo. Louvado o nome do Senhor. Então vamos ver aqui o que o profeta Isaías fala sobre a questão da unção de Cristo. Este que o profeta Isaías está profetizando que ele viria, ele receberia, ele seria ungido, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A primeira unção aqui é a unção do Espírito do Senhor. Já falei aqui que a palavra aqui não quer dizer que existe 7 espíritos. Me entendam por favor. Então Deus tem 7 espíritos. Não. A palavra 7 aqui é para referir-se à completude do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida de forma completa. Deus não quer que você fique do jeito que você está. Deus quer trabalhar na sua vida de tal forma que você seja um cristão completo, que você tenha a plenitude do Espírito de Deus, porque nós estamos caminhando a cada dia para o céu, de forma que a nossa vida, ela é um aperfeiçoamento. Mas Deus sabe aquilo que você deveria fazer e não faz, e aquilo que às vezes você tenta fazer e não consegue. É diferente. Tem coisa que eu sei que tem que fazer, mas de repente não faço. Isso é o que? Isso é omissão. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Por isso o salmista orava e dizia: Senhor, expulga-me dos pecados que me são ocultos. O salmista tinha consciência que muitas vezes, de repente, ele pecava sem perceber, omissão, ou às vezes pecava sabendo que o que tinha que fazer, mas de repente distraía, ou de repente ia fazer outra coisa e deixava de fazer aquilo que tinha que fazer. E isso para o salmista se tornava
que repousaria sobre este enviado de Deus o Espírito do Senhor. Que expressão é esta do profeta? O que é que o profeta estava querendo dizer que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor? Significa para mim e para você que eu como cristão, você como cristão, nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça na minha, na sua vida, exatamente o que está aqui. Eu e você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus faça na minha e na sua vida o que o profeta está dizendo aqui que o Espírito fez na vida de Cristo, de Jesus. Eu preciso alçar a minha mente, os meus desejos, a minha vontade para isto, para que o Espírito venha e faça na minha vida. Vamos lá, primeiro, o Espírito do Senhor. O que é que o profeta estava querendo dizer com isso? A palavra Senhor, né? Ela na verdade é traduzido muitas vezes como mestre, dono, proprietário. O profeta estava querendo dizer que Jesus, quando ele foi ungido ou recebeu a do Senhor, esta unção como Espírito do Senhor, na verdade ele estava dizendo: eu me entrego totalmente ao Pai, me entrego totalmente para que o Senhor, o Espírito, faça na minha vida como Ele quer. Está dizendo que agora eu não pertenço mais a mim. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, disse Jesus. Jesus muitas vezes disse: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai que me enviou. Ele estava dizendo que agora eu não pertenço mais a mim, eu estou em uma missão, eu fui ungido para uma missão, e nesta missão não sou eu que mando, é Ele que autoriza e eu simplesmente faço. A questão é que na nossa vida nós queremos um Salvador. Senhor, me livra disso. Senhor, me ajuda, faça isso por mim. Senhor, faça isso. Mas nós esquecemos que nós aceitamos a Cristo como Salvador e como Senhor. Existe um evangelho que está sendo pregado por aí, que Jesus é Salvador, mas não é Senhor. Mas o texto vai dizer que Jesus, sendo Deus, Ele teve que ser ungido, teve que ser consagrado, separado para uma obra específica, e Ele entendeu que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Espírito Santo, sua existência. A unção do Espírito do Senhor, ou ser ungido com o Espírito do Senhor, significa que agora eu preciso entender que eu tenho agora um dono, que eu não pertenço mais a mim, que eu não pertenço mais ao mundo. O que é unção? O que é ser ungido? É ser, não é separado, colocado para uma obra específica. No sentido nosso, no sentido cristão, você saiu do profano e Deus colocou você no sagrado. Você não pode agora nem tampouco usar do profano, porque o profano não lhe pertence mais, nem tampouco trazer o profano para o sagrado. Aqui algumas vezes, e vou dizer de novo:
O amor de Deus é comparado ao amor de quem? De mãe ou de pai? A Bíblia compara o amor de Deus. Vou contrariar muita gente aqui. É comparado com o amor de pai. Pode ler na Bíblia. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aí Hebreus: eu açoito e corrijo aquele que eu recebo como filho. Vários exemplos na Bíblia. Por quê? Porque sempre o amor de pai é mais racional, o amor de mãe é mais emotivo, por causa de que ela foi feita assim. Contrariei você um pouquinho, né? Porque a razão, a palavra de Deus, ela tem que nos levar à razão, a raciocinar, a entender o porquê. Por que você é crente? Por que você canta? Ah, pastor, todo mundo está cantando, eu canto. Você prestou atenção nos hinos que você cantou hoje? Congregacional aqui? 151? O que o 151 diz? Fala. Está mandando Jesus falar. Eu vou ouvir, né? Eu quero ouvir a sua voz. Você realmente vai ouvir a voz de Deus? Ou você está com o pensamento lá? Você cantou dizendo para Deus uma coisa, mas agora o pensamento está lá, não sei aonde, na janta, né? Mas nada de coisa. Nós temos que ter a questão da razão, porque a palavra de Deus vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, na presença de Deus. Nós temos que entender o que é sagrado, o que é ser cristão, o que é honrar a Deus, quem é Deus. Você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? O texto vai dizer que o Messias, o ungido, ou aquele que nasceria, que viria, que julgaria a terra, ele seria ungido, ou receberia o Espírito do Senhor. Ele compreenderia. Lucas capítulo 2 versículo 11. Vamos ler aí, Lucas 2:11. Lucas 4:18. Vamos ver aí, vamos achar. Lucas 4:18, 2 e 11. Isso. Pode ler, que achou? Olha, Jesus que está dizendo aqui é uma referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, não é isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele fez o que? Me ungiu. Para quê? Está aqui, aí vai descrever o que é que Ele vai fazer. Louvado o nome do Senhor. Lucas 4, 2 e 11. Cidade de Davi nasceu Cristo Senhor. A palavra Cristo significa o quê? É ungido, né? O Messias, o enviado. Glória a Deus. 2 Coríntios 4 e 5. Olha aí, diz o texto: vê se é isso mesmo. 2 Coríntios 4, 5. Colossenses capítulo 1, 15 a 17. Vamos ver aqui. Isso.
Pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Aqui está falando sobre esta unção. Ele agora, ele é Senhor. Ele foi ungido pelo Espírito, ou o Espírito do Senhor. A unção de Senhor está sobre ele. Ele é dono, ele está resgatando um povo para si. Ele é dono, ele manda, ele dá ordem. Eu preciso entender como cristão que sigo a Cristo, que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. É Ele que dá as ordens da minha vida. Aleluia. Ele me libertou, me salvou da condenação eterna. Você é consciente disso? Que Jesus te salvou, te libertou da condenação, do poder do pecado, te lavou no sangue dele? Você é consciente disso? Você é consciente disso? Amém? Muito bem. Mas você precisa entender que tudo isso, Jesus que fez tudo isso na sua vida, Ele é Senhor da sua vida. E você precisa entender que o cristão, aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, precisa entender que ele é responsável por isso. Vamos ver Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17. O que diz aí? Colossenses 1, 15, 16, 17. Olha aí, o que o texto está dizendo? Louvado o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui para mim refrisar com os irmãos. O qual é isso? É a imagem é a revelação visível do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, dominação, principado, potestades. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque em tudo, para quem tudo tenha a preeminência. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso entender isto. Eu, como servo de Deus, como aquele que segue a Cristo, preciso entender que Ele é Senhor da minha vida. Se eu sou servo dEle, se você é servo dEle, esta unção de Senhor paira sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então preciso entender que eu não faço mais a minha vontade, nem você. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer, não, Senhor, o Senhor é que manda. É da vontade do Senhor isto, meu Pai. É da vontade do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Uma das vezes nós nem queremos mais saber a vontade de Deus, porque muitos já dizem, não, Deus está, eu pensei, eu acho que isso é bom para mim, então eu vou fazer, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes nem ouviu Deus falar. Às vezes Deus está querendo falar, mas não ouviu. Segundo, espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é grande erudição, saber. Não é conhecimento, é erudição, é você saber as coisas. Bendito o nome do Senhor. A sabedoria está, ou o espírito de sabedoria estava na vida de Cristo. Louvado o nome do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8.
Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça. Graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Sabedoria é você buscar a erudição, é você buscar entender as coisas, é você ter a sabedoria das coisas. Por exemplo, o povo de Israel era um povo que tinha muita sabedoria. O povo de Israel é considerado um povo sábio. Entre eles, nós sabemos que um dos maiores sábios está na nação de Israel, o sábio Salomão. A Bíblia vai dizer que não existiu e nem vai existir homem na terra sábio igual Salomão. Mas Salomão, a Bíblia vai nos dizer que no final da sua vida ele relaxou a sua vida espiritual. Mas por que Salomão fez isso? Porque ele não usou de forma correta a sabedoria. A Bíblia vai dizer que Salomão foi o homem mais sábio que existiu, mas nós sabemos que Salomão se desviou. Sim ou não? A Bíblia vai dizer isso. Mas por que o homem mais sábio se desvia? Porque a questão não é você ter simplesmente sabedoria, mas você precisa ter conhecimento. Vou dizer daqui a pouco sobre isso. Então você precisa buscar sabedoria, né? Provérbios capítulo 2, que você precisa buscar. Se de madrugada você buscar, você vai achar sabedoria. Busque a sabedoria mais do que ouro, mais do que pedra preciosa. Que sabedoria é essa? A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do céu. Tiago diz: a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade. Essa é a sabedoria que vem do céu. A sabedoria do mundo, ou a sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é diabólica. Não estou falando aqui que você não pode estudar, não é isso não. É você, na verdade, colocar a sua vida só para buscar a sabedoria humana e esquecer da de Deus. Você precisa entender que a sabedoria de Deus, você entender as coisas de Deus, está em primeiro plano na sua vida. Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino, Deus e a sua, as demais coisas você serão acrescentadas. Jesus está mostrando, dizendo aos cristãos, aos crentes, que você precisa buscar o reino de Deus. Interessante que Jesus vai falar com Nicodemos, e ele diz assim, aí Nicodemos chega para ele e diz: Senhor, né, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, que ninguém faz, né, o que o Senhor faz, o Senhor é bom. Ele diz: não, bom há um só, que é Deus. Ele diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos vai dizer: mas Senhor, eu tenho que, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele diz: pelo amor de Deus, Nicodemos, não me venha com uma conversa dessa, Nicodemos. Você é um sábio em Israel e não compreende essas coisas. Como é que você me vem com uma coisa dessa? É um homem sábio, tinha que entender o que Jesus estava dizendo. Você precisa nascer de novo. Aí Jesus vai dizer: aquele Nicodemos que não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus. Tem um segredo aqui: ver. O reino de Deus, ele é espiritual, mas também ele se manifesta de forma material na minha e na sua vida. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Mas aquele que não nasce de novo, quer dizer, não aceita Jesus Cristo verdadeiramente, não consegue ver, não consegue entender o que é o reino de Deus. Aí Nicodemos fica mais preocupado ainda. Ele diz: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não consegue entrar. Nicodemos, para aí, eu já estou pelejando, tentando entender o ver. Jesus já está falando
tem que entrar no reino. Peraí, Nicodemos está dando um nó na mente dele, né? Mas Jesus explica. Tem muitas vezes, muitas pessoas que até gostam de Deus, gostam das coisas de Deus, gosta do reino de Deus, mas ele não consegue ver o que é verdadeiramente o reino de Deus para entrar nele, porque a entrada no reino de Deus só é permitido através do nascimento do Espírito e da palavra. Jesus que diz: ah, pastor, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de culto de terça-feira, eu não gosto muito desse. Então, preocupante para a sua vida. Por quê? Porque é através da palavra e do Espírito que usa a palavra, que vai implantar na minha vida e na sua vida a questão ou a sabedoria para mim ver o reino de Deus. Tem muita gente que não sabe, não vê o reino de Deus. Jesus disse lá em Mateus 4: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando fala do céu, fala a origem, de onde é o reino. O reino não é da terra, não é de outro planeta aqui do sistema solar. Está dizendo que o reino é do céu. E em outras passagens vai dizer que o reino é de Deus. Está falando quem é o Senhor, quem é a autoridade deste reino, que é o dono deste reino. Espírito de sabedoria sobre Jesus. Jesus crescia em sabedoria diante dos homens e para com Deus. Você a cada dia compreende mais as coisas de Deus? Você busca sabedoria para entender e compreender as coisas? Você ser uma pessoa sábia? Nós vamos entender daqui a pouco. Para ser sábio você precisa de outra coisa: de temor, né? Salomão diz isso, 1:7, Provérbios: o temor do Senhor é o começo, o princípio da sabedoria. Você observou que as coisas estão tudo ligadas uma à outra? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Jesus crescia em sabedoria. Mas espera aí, ele não era Deus? Para que Jesus precisava desse crescimento? Por que Jesus precisava se robustecer? Tem algumas traduções que dizem que Jesus se robustecia em sabedoria e em graça, para com Deus e para com os homens. Por que ele precisava? Porque ele precisava dar o exemplo para mim e para você. Porque o caminho que Jesus trilhou é o caminho que eu e você precisa trilhar. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao céu senão por ele. Se eu e você não seguirmos os passos de Jesus, você pode chegar em qualquer outro lugar, menos no céu. Se nós não trilharmos os passos de Cristo, nós podemos chegar em qualquer outro lugar, menos na eternidade com Deus. Você precisa se render ao Espírito de Deus. Jesus, por que Jesus precisou disso? Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele precisava, porque ele necessitava dar um exemplo. Eu e você, agora nós temos um referencial, porque o primeiro referencial, diz Paulo escrevendo aos Romanos, o primeiro Adão não serve de exemplo para mim e para você. Ou serve? Quem aqui quer copiar Adão? Não vai dar certo. O primeiro Adão, ele fracassou. Eu não posso olhar a minha vida pautada na vida de Adão, nem tampouco posso culpá-lo. Por quê? Porque diante de mim, diante de você, está a mesma responsabilidade que estava diante de Adão. Ah, pastor, nós estamos com essa coisa toda acontecendo no mundo, é por causa do Adão, é por causa da Eva.
Senão nós estava tudo beleza. Se não fosse ele, você não tem o direito de dizer isso, nem eu. Por quê? Porque diante de mim e de você está o segundo Adão, para nós olharmos para ele e não errar o caminho. Jesus estava lá no Éden, a árvore da vida estava lá. Adão deveria olhar para ela, desejar ela e comer do fruto dela, mas não, desejou a árvore da ciência do bem e do mal. Diante de mim e de você está a árvore da vida, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, diz o apóstolo. Cristo, sabedoria de Deus, disse Paulo. Eu e você precisamos na nossa vida todos os dias, Cristo, Jesus, Jesus é Cristo, Cristo na minha vida, Jesus na minha vida, todos os dias. Para quê? Para que eu seja uma pessoa sábia, você também. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Vamos mais. Espírito de inteligência, ou unção de inteligência, o que significa? O que é inteligência? Faculdade de conhecer, de compreender, ou manter a linha divisória entre o certo e o errado. A inteligência é isso, é a faculdade do nosso ser que vai justamente fazer nós compreender e entender as coisas entre o certo e o errado. Vamos ler o que disse Jó no capítulo 28, versículo 28. Lucas capítulo 2, versículo 47. Quem achou aí? Jó 28, 28. Então a inteligência é a faculdade de compreender, não é isso? De entender, manter a linha entre o certo e o errado. Jó está dizendo que o temor do Senhor é a sabedoria, e se desviar do mal é a inteligência. Ei, você serve a Deus, você é ungido por Deus, você recebeu a unção de Deus na sua vida, então você recebeu a unção de inteligência, você é inteligente. Inteligente se desvia do mal, inteligente vê o mal e cai fora. Ele sabe que o mal é mal, mas tem pessoa que às vezes olha para o mal e não vê o mal no mal, e isso é perigoso. Por quê? Porque aquele que não vê o mal no mal, ele é comparado, diz Salomão, escrevendo nos provérbios, ele vai dizer que essa pessoa é comparada a um tolo, a um insensato, a um nécio. É a pessoa que não raciocina, a faculdade da inteligência dele está afetada. E nós recebemos o espírito de inteligência, a unção da inteligência, porque Jesus Cristo recebeu. E o texto vai dizer, achem para nós Lucas capítulo 2, 47, que Jesus tinha esta compreensão, esta unção na vida dele de forma plena. Lucas 2, 47. Se admiravam da sua inteligência e as respostas. Jesus já desde pequeno decifrava coisas que os estudiosos ali, os sábios, ficavam para trás. Por quê? Porque Jesus, a faculdade da inteligência de Cristo, estava de forma plena no seu ser. Jesus entendia as coisas, compreendia de forma correta as coisas, e eles ficavam admirados: de onde veio isso? Que negócio é esse? Ele é diferente, ele entende os negócios aí que ninguém está entendendo. Ele compreende os negócios nas entrelinhas das coisas que ninguém compreende.
a compreensão dele é diferenciada. Aleluia. Jesus recebeu ou foi ungido pelo Espírito de inteligência. Para quê? Para justamente definir as coisas, compreender as coisas. Eu vejo pensando, irmão, pessoas que dizem ser cristão, vem na escola bíblica, vem no culto de ensino, né? É crente há tanto tempo, mas está errando as mesmas coisas, errando do mesmo jeito. Parece que a faculdade da inteligência dele está afetada, ou então é obstinado mesmo, é de dura cerviz. Das duas, uma, ou as duas, né? Inteligência. Nós precisamos ter a faculdade da nossa inteligência guiada pelo Espírito de Deus, porque Paulo vai dizer que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus também anda pelo Espírito de Deus. E vai escrever aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios. Por isso que tem pessoa que diz: eu não te entendo, não compreendo você, não te entendo. Não, aquele que é espiritual, diz o texto, ele discerne bem todas as coisas, ele discerne bem todas as coisas, e ninguém consegue entender ele, porque ele compreende umas coisas que ninguém compreende. Por quê? Porque o espírito de inteligência dele, aleluia, está guiado pela plenitude do Espírito Santo. Ele consegue compreender as coisas. Louvado o nome do Senhor. Quarto, espírito de conselho. O que é conselho? Parecer. É um parecer, ou aquilo que se deve fazer. Conselho é alguém dizer: olha, faça desse jeito aqui, é assim que se faz, desse jeito está errado, é assim que se faz. Isto é um conselho, não é verdade? Então, a expressão aqui, espírito de conselho, estava dizendo que Jesus verdadeiramente tinha o conselho dos conselhos. Está no texto, né? Isaías 9:6. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está, não é estava, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Está aqui. Jesus, se você quer ter um conselho verdadeiro, vá a Cristo, dependa de Cristo, busque os ensinos de Cristo, você vai ter o melhor conselho. Aleluia, o melhor parecer é o de Jesus. Não, pastor, eu estou seguindo agora os coach, porque que coisa, que palavras maravilhosas. Não, os coach estão muito longe de Jesus. Ah, pastor, eu vou seguir o teólogo fulano de tal, porque ele, meu Deus, o conselho dele é extraordinário. Não, siga o conselho de Jesus. Tenha na sua vida a plenitude do conselho de Cristo. Aleluia, quem tem o conselho de Cristo, dá o conselho de Cristo, reparte o conselho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Onde não há conselho, os projetos fracassam. Provérbios 15:22. Onde não existe conselho, os projetos fracassam, diz o sábio. E falando de conselho aqui, o conselho da Bíblia, da palavra, muitos não querem ouvir mais. Sabe por quê? Porque a palavra diz: olha, você não pode falar isso, você não pode andar desse jeito. Aí nós não queremos. Por quê? Porque na verdade a nossa carne luta contra o nosso espírito, e nós queremos obedecer a nossa carne e não obedecer ao espírito. Por isso que muitas vezes
há uma dificuldade de ouvir conselhos, principalmente da Bíblia. Porque na verdade existem conselhos que diz ser da Bíblia, mas são conselhos distorcidos. Mas quem tem um espírito de inteligência sabe que esse conselho aí não é de Deus, porque esse conselho está torto. Veja que uma coisa vai agregando a outra e vai formando um todo. Para quê? Para eu e para você ser vitorioso, ser abençoado, ser um crente, que a vida cristã é assim, ó. É igual avião, né? Decolando. Por que que tem muitos que vida é como o voo do pica-pau? De repente, tem pessoa que tem dia que está quase chegando no céu, está quase sendo arrebatado, no outro dia parece estar quase no inferno. Não tem uma vida constante. Porque esses escritos aqui, essas palavras, essas doutrinas, ele não compreende. E como não compreende, e a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais, até tornar um dia perfeito. Um diz, o dia começa a clarear, depois escurece um pouco de novo, clareia um pouco de novo, escurece de novo. É assim? É assim? Não é. Ele vai clareando gradativamente, não é isso? Até clarear. A vida do cristão é assim. Ele vai melhorando. Ah, pastor, mas está difícil, o coronavírus está aí, não interessa, eu não tenho negócio com coronavírus, eu tenho negócio com Jesus. Eu estou indo para o céu, a vida, pastor, mas a tribulação está, não tem negócio com tribulação, meu negócio é com Jesus. Não pretendo participar de tribulação, eu pretendo participar daquilo que Deus tem para mim. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, pastor. Minha vida é difícil. Deus é justo, viu? A Bíblia diz que Ele não dá para mim e para você nenhuma aprovação que vem sobre nós. Primeiramente, a aprovação que vem sobre nós, ela não vem de Deus. Ela diz que toda aprovação, ela é o quê? Humana. Toda aprovação é humana, mas Deus é fiel, que quando Ele permite a aprovação na nossa vida, Ele já providenciou o escape. Aí a pessoa coloca os olhos na aprovação e escape do escape providenciado. Coloca os olhos na aprovação. A luta, tem pessoa que a luta chega, ele agarra com a luta. A luta está lá em casa, ele é agarrado com a luta já está querendo ir embora há muito tempo e ele está agarrado com ela. A luta já está indo embora, porque a luta já está perturbada com ele. Ele reclama, ele murmura, ele fala mal, um monte de coisa. A luta já está querendo ir embora. Deus me livre desse camarada, vou embora logo. Mas a pessoa não deixa, está agarrado com ela. Oh, ore por mim que a luta está lá em casa, está travada e não sei mais o que, não sei mais. A luta ela vem, mas ela passa. Tem um tempo. Existe um tempo determinado. Não sei se é 1 ano, se é 2. Para cada propósito tem um tempo determinado. A palavra diz isso. Eu preciso entender o tempo. E é uma das coisas que nós não entendemos. Senhor, apressa-te, Senhor. Salmo 70, né? Esperei com paciência no Senhor, né? O Salmo 40. Aí depois, daqui a pouco, apressa-te, Deus. O tempo está passando, né? Tem pessoas que oram por um propósito, algo que Deus na sua vida, ele sabe que é de Deus. Ora 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque é um tempo certo para um propósito. Você planta uma semente de alface, por exemplo. Você planta a semente e colhe com 10 dias.
Vou comer alface com 10 dias, planta semente 10 dias. Vai lá, vai comer. Sei que você come um brotinho, né? Você planta uma semente de laranja. Eu vou plantar esse ano, o ano que vem eu já quero comer laranja. Laranja à vontade. Não vai, não dá certo. Não funciona, porque tem um processo certo. Existe um tempo certo para as coisas. A gente quer as coisas. Você ora a Deus, já quer que Deus responda agora. Se Ele quiser responder, Ele responde. Mas existe diante de Deus um tempo que não é meu e nem é seu. Há o tempo que é nosso, chamado tempo cromos, que às vezes nós Senhor, eu acho que Deus vai responder essa semana. Muito bem, expectativa boa, faça isso. Oh, Jesus, me responde essa semana. Bom, mas se Ele não responder? De repente não é o tempo. Deus, Ele vê além do que nós vemos. Louvado o nome do Senhor. Então, espírito de conselho, nós temos que aprender a ouvir os conselhos de Deus, da sua palavra. Nós temos que ter conselhos de Deus para dar. Eu sempre, quando as pessoas vêm conversar comigo, pastor, nessa área assim, eu quero que o senhor me dê um conselho sobre isso. Eu falei, olha, você quer um conselho meu ou conselho da Bíblia? Eu dou essas duas opções. E antes da pessoa falar, eu disse, porque eu vou dizer uma coisa, se for o conselho meu, eu não dou. O conselho meu eu não dou, não. Por quê? De repente o meu conselho pode falhar, porque é meu. Mas se você quiser o conselho da Bíblia, eu dou, porque esse eu sei que não falha. Esse eu sei que não falha de jeito nenhum. Ele é verdadeiro. Espírito de fortaleza. O que é fortaleza? Força, não é? O que é força? Força é uma causa capaz de acelerar movimentos. Por exemplo, lembra aí de um motor, né? Ele tem força, mas precisa de algo para ele girar, para ter força, né? Para ele ter um movimento. Então força é uma causa capaz de acelerar movimentos. Jesus recebeu o Espírito, ou foi ungido pelo Espírito de fortaleza, Espírito de poder. Atos capítulo de número 10, versículo 28, Paulo vai dizer assim, né? Ou melhor, Pedro que vai dizer, os discípulos vai dizer, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O que é poder? Poder é dínamo, vem da palavra dínamo, que significa da mesma palavra dinamismo, dinamite, é a mesma palavra. Força, poder é dínamo. Quem aqui lembra daquelas bicicletas? Aqui tem uma, né? Acho que ela tem um dínamo ali. Deixa eu ver se tem. Tem, lá. Olha ali o dínamo, aquela pecinha de prata lá que fica encosta no pneu. Aquilo é um dínamo. Encosta no pneu, gira e produz o quê? Energia para acender o farol. Aquilo é um dínamo. Ela produz força, produz poder. Jesus recebeu o Espírito de poder. Isaías 9,6, ele recebeu o nome, ele seria chamado Conselheiro, Maravilhoso, Conselheiro e Deus Forte, Deus de fortaleza, Deus de poder. Aliás, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, bendito o nome do Senhor. E Jesus vai dizer aos seus discípulos: eis que vos dou poder. Ah, pastor, eu sou fraco, eu sou falho. Não faça isso não, você é forte. A não ser que você não crê verdadeiramente em Deus. Você é forte, você tem poder, você tem autoridade. Deus te deu autoridade para você pisar serpente, escorpião. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Não leva esse negócio para o lado literal, não. De pessoa que leva para o literal, né? Eu vou pisar, vi uma cobra lá, Jesus falou que pode pisar na cobra, eu vou lá pisar na cobra. Não é no sentido literal, está falando aqui no sentido espiritual. Está falando de questões espirituais, de hostes espirituais.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e alguns poderes do mal, algumas coisas do mal. É isso? Todo o poder do mal. Jesus disse: eis que vos dou poder. Se ele disse que deu poder, o que é que você está fazendo com o poder? Diz as pessoas, se o boi soubesse a força que tinha, não deixava se dominar. Um boi tem uma força tremenda, mas aí o homem vai lá e coloca, né, uma argola no focinho do boi, né, chamado de formiga. Coloca no focinho do boi. Uma criança leva o boi para onde ela quiser. Mas se o boi soubesse a força que tinha, não se deixava dominar por uma simples formiga no seu nariz, no seu focinho. A questão é que muitas vezes nós não compreendemos, ou às vezes não colocamos a nossa mente para entender o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é ser um salvo, o que é servir a Jesus. É receber ou ter a unção de poder. Não há enfermidade que possa parar diante de você, porque você tem poder. Não há demônio que pare diante de você, porque você tem poder. Ou o que é que você está fazendo com o poder? Me lembro de uma situação que nós já estávamos aqui, já vou encerrar porque já deu 9h05. Eu vim no culto aqui um dia, e no final do culto, uma irmã veio aqui para frente para receber oração, né? Até foi a irmã Lúcia, outras irmãs que trouxeram ela aqui, lembro até hoje. E quando o presbítero Arnaldo e os outros irmãos começaram a orar, o demônio se manifestou na vida daquela mulher. E de uma forma tão terrível que deixou um odor terrível. Não sei se a irmã Lúcia lembra disso. Mas um odor terrível aquele demônio espalhou no lugar. E aquele demônio não queria sair. Não queria sair. Não queria sair. E eu estava ali. Eu já tinha terminado o culto, eu estava para ir embora. E eu estava ali, de repente o Espírito do Senhor me disse: vá lá e expulse aquele demônio. Falei, meu Deus, irmão, está lá. Mas aí eu falei, obedeci e vim, né? Vim cá, ajudando os irmãos, aquele espírito foi embora. Aí eu fui para casa meditando naquilo, falei, meu Deus, né? Eu sozinho no carro indo para casa e foi. Quando eu cheguei no lugar que deu área, o telefone deu área, a ligação, as minhas meninas me ligando: pai, onde é que o senhor está? Eu disse, estou aqui já na curva, aqui na entrada aqui, descendo para Jardinese já. Pai, vem logo, porque tem uma mulher endemoniada aqui na porta da igreja e está aprontando uma bagunça aqui. E falei, não, já estou indo, já estou chegando. Aí fui chegando, e ela estava na rua, na porta da igreja, e o moço que vivia com ela estava segurando ela, molhadinho de suor. Irmãos, o dia estava meio, aliás, a noite tinha chovido e estava bem molhado. O que acontece? Parece que tinha tido uma briga de boi na rua. O chão, ele pelejando para segurar ela, e aquela mulher aprontando a maior bagunça lá, mas cavaram o chão, ele todo sujo, molhado de suor, parecia que tinha passado na lama, tentando segurar aquela mulher, uma moça jovem. E eu fui chegando, e olhei, vi aquilo, entrei com o carro para o pátio da igreja, lá, e olhei os irmãos que tinha lá, uns dentro da igreja, outros aqui no canto da igreja assim, olhando assim.
os vizinhos, um do outro lado, com um facão desse tamanho na mão, o outro de cá com um podão. A distância é longe, daqui para o final da igreja, e só olhando. E os crentes, uns dentro da igreja, a porta fechada. Ah, nós estamos orando aqui. Eu falei, não tem que orar aí não, você tem que orar lá. Tem que expulsar lá. Aí Deus me fez entender por que Deus fez aquilo aqui. Eu disse, eu estava fazendo aquilo para te preparar, porque estava aqui para vir, por vir. Cheguei, tirei a minha gravata. Naquele dia Deus me deu tanta autoridade. Eu fui chegando e disse, pode soltar a moça. Não, e ele quase não deu conta de falar, pode soltar ela. Não deu, pode soltar. Solta a moça. Cheguei, demônio, em nome de Jesus, sai dela agora. A menina, pode sentar ela aí. Eles sentaram ela, deu água para ela, sem força nenhuma. Conversei com eles, vocês querem aceitar Jesus? Por que acontecem essas coisas? Você tem poder. Deus te deu poder. O que é que você está fazendo com o poder? Ah, pastor, eu sou ungido de Deus. Pois é, você é ungido para quê? Por quê que Deus te ungiu? Louvado o nome do Senhor. Aí eu falei para as irmãs, vamos supor que eu estivesse viajando, o que vocês iam fazer? Disse, vocês têm que ter a autoridade de Deus para expulsar esses demônios. Eu sei, a Bíblia ela é verdadeira, a Bíblia não falha. Ou nós cremos e acreditamos plenamente no que ela diz, ou então não somos cristãos. Fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temor do Senhor. As outras duas unção é unção do Espírito de conhecimento e unção do Espírito de temor do Senhor. Está no texto. O que é conhecimento? Para nós encerrar, o que é conhecimento? O que é conhecimento, irmão? Ah, pastor, é sabedoria. Não. O que é conhecimento? Eu vou ler aqui, eu gosto do dicionário, o dicionário é bom. Diz assim: conhecimento é percepção, compreensão por meio da razão e da experiência. Conhecimento é a percepção, a compreensão, o efeito de conhecer, o ato de conhecer por meio da razão e da experiência. Não é emoção, não. Conhecimento é razão. Conhecimento é razão. Você precisa ter razão das coisas, entender a razão das coisas, não a emoção das coisas. Tem pessoa que é levada pela emoção e vê coisa aonde não é. Só um exemplo aqui, não para denigrar a imagem de ninguém, de forma alguma, me entenda por favor. A vigília na casa da irmã Lúcia, sábado, não foi isso? Alguns irmãos dizendo, olha, eu vi o pregador saindo fumaça. Eu estou dizendo pessoa lá que veio da Jardinésia. Eu vi o corpo do pregador saindo fumaça. Que unção que ele estava, o corpo dele estava saindo fumaça, você viu? Nossa, Deus, que é isso? Emoção. A razão é o quê? Por que o corpo dele estava saindo fumaça? Porque ele estava molhado de suor, o corpo estava transpirando. E o que acontece? O ar estava frio. Pronto. Nossa, era poder de Deus na vida do moço.
Não tem nada a ver, emoção. Razão é o quê? O moço está suado. Deus usou ele, que bênção. Aquele moço, conheço ele desde de menininho. Um homem de Deus. Mas a questão da emoção. Conhecimento, você conhecer é você ter a percepção, a compreensão das coisas por meio da razão e da experiência. E agora, o que acontece? Espírito de conhecimento. Você precisa conhecer Deus. Mas você não conhece Deus através de você. Você conhece Deus através do Espírito de Deus ou através de Deus. Você não pode conhecer Deus através de nenhuma outra coisa nesse sentido. Por quê? Porque conhecimento aqui é experiência, é vivência com Deus, é intimidade com Deus. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo foi destruído porque lhes faltou sabedoria. É isso que está no texto? O povo tinha sabedoria? Tinha ou não tinha? O povo de Israel tinha sabedoria? Conhecia a lei? Conhecia, não conhecia? Sabia a lei de fora a fora, não sabia? Sabia. O judeu com 12 anos, ele tinha que saber a lei inteira. Sabedoria o judeu tinha, mas não tinha relacionamento com Deus. Conhecimento. Conhecimento aqui é a mesma palavra para intimidade, que é uma palavra que a Bíblia traz para um casal. Relacionamento mútuo do casal. Conhecimento, o mais profundo do relacionamento conjugal. Conhecimento, conhecer. E conheceu Adão a sua mulher, e ela teve um filho e chamou Abel. Conhecimento. Conhecimento é você se relacionar com Deus por meio da razão e da experiência. Você tem experiência com Deus? Se alguém te perguntar quem é Deus para você, você sabe dizer quem é? Você tem algo para dizer quem é Deus? Você tem conhecimento para dizer quem é Deus? Tem muita gente que sabe quem é Deus. Quem é Deus? Ah, Deus é o Criador de todas as coisas, é o dono do universo. Ah, é Deus. Pois bem, você conhece Ele? Ah, eu sei quem é. É diferente você saber quem é Deus e você conhecer Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem sabe quem é Roberto Carlos? A gente sabe quem é, né? Deixa eu perguntar, você conhece ele? Ele sabe do que é que você gosta? Ele sabe seu nome? Sabe tudo de você? Porque você não tem relacionamento com ele. Mas se você tiver um relacionamento com ele, ele vai na sua casa, você vai na dele, você acha, não, eu conheço ele, sei que ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele não gosta disso, ele é assim, porque você tem conhecimento, você tem relacionamento. E conhecimento aqui, o espírito de conhecimento é de relacionamento com Deus, por meio da razão, faculdades da sua mente, do seu raciocínio, da sua vida material e espiritual, e da experiência que você tem com Ele. Escute isso aqui, Deus todos os dias quer ter experiências com você, mas você ignora Deus. Deus todos os dias quer ter experiências com você, mas às vezes nós estamos ocupados para aqui e para lá. Oh Deus, me dá isso, faça isso por mim, Senhor. E sai correndo, faz uma coisa, faz outra. E Deus querendo ter um relacionamento com você, quer se revelar mais para você, mas você não conhece a razão e não tem experiência. Vamos orar? Querido Deus eterno Senhor, te louvamos, te damos graça por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quero agradecer o Senhor, meu Deus, por esse momento. Agradeço o Senhor pela igreja, Senhor. Que maravilha, Senhor. Aqui está a igreja do Senhor para ouvir a Tua palavra, para aprender do Senhor. Ó Deus, para servir o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, Senhor, pedir ao Espírito Santo do Senhor. Ó meu Pai,
derrama sobre a nossa vida, nos dê condição de viver, Pai, aleluia, essas unções, ou ser ungido pelo Senhor de forma plena. Ter a plenitude do Senhor não é simplesmente, meu Deus, sair pulando, correndo, voando. Não, é ter exatamente a percepção correta das coisas, viver de uma forma correta as coisas. É ser, meu Senhor, verdadeiramente um seguidor. É ser verdadeiramente um discípulo. É ser verdadeiramente um modelo de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pai, abençoa cada crente, cada serva do Senhor. Abençoa de uma forma gloriosa, Pai. Eu ministro na vida de cada um, Senhor, que esta palavra, através do Espírito Santo, da iluminação do Espírito, possa, Senhor, trabalhar nos nossos corações e nos transformar a cada dia para melhor, para melhor e para melhor. Fica conosco, leva o teu servo na tua paz, dê a tua bênção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém.